voltando à nossa série sobre oração em línguas, se Deus quiser. Hoje à noite nós vamos fazer a live. Hoje à noite talvez a live vai ser às 20 horas, porque eu estou indo lá para casa da minha mãe, que amanhã eu vou ter que sair. Então eu creio que Deus está levantando o povo de Deus, o seu povo, a sua igreja, para entrar em uma fase de rompimento espiritual, material, em todas as áreas. Um tempo de milagre, um tempo de cura, um tempo do sobrenatural. Deus está abrindo portas. E eu profetizo isso. Portas vão se abrir para a sua vida. Surpresas de Deus vai chegar na sua vida. Surpresas de Deus vai chegar na sua vida. Ana Isabel, Pai do Senhor, bom dia. A irmã Ana Isabel esteve com a gente lá no nosso encontro. E Deus falou que eu vou voltar 3 vezes lá em Brasília, se Deus quiser. E só falando antes, que vai ter o próximo evento com esse título, Profundeza do Espírito, com esse propósito que nós realizamos em Brasília. Já foi 2 eventos, né? Agora o próximo, segundo sábado de janeiro, dia 8, se eu não me engano, em Jundiaí, e no terceiro sábado de janeiro, em Piraquara, Paraná. Diz que é uma cidade do lado de Curitiba. Então você de Curitiba dá para ir, você da região perto ali do Paraná. Então vai ser um evento muito tremendo. Em Jundiaí só eu vou estar ministrando, eu e um casal ali, sendo instrumentos na mão de Deus, com a graça de Deus. E lá em Piraquara vai estar o profeta Renato, a profetisa Bruna, ela vai ministrar, o profeta Renato vai ministrar, eu vou ministrar, vai ser algo muito forte o que Deus vai fazer. Eliette, bom dia, paz. Téquia, eu creio, recebo. Bom dia, paz, Josi, Eliette, amém, glória a Deus. Então, convido você para fazer parte desse movimento do Espírito, que Deus está levantando pessoas, está conectando pessoas, e com certeza nós vamos estar indo para o Brasil inteiro ministrar isso, despertar pessoas para isso. E eu vi na igreja ali, na igreja do evento de Brasília, muita gente precisando receber o batismo com o Espírito Santo, e alguns receberam, graças a Deus, ali no evento. E com certeza os que não receberam vão receber, porque foi plantado a semente dessa chave poderosa no coração deles. Então, vou estar orando agora. Quem chegou vai dando like, dê 2 toques na tela, ou vai aí onde é o like e dê um joinha. Vou estar orando em nome de Jesus. Leandro, bom dia, paz do Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos. Que o Senhor possa estar derramando o teu Espírito Santo, da tua unção, da tua glória, da tua presença. Papai querido, que o Senhor possa manifestar o teu poder. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa estar derramando da tua glória, da tua graça. Que o Senhor venha falar em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha mover, que o Senhor venha tocar em nossos corações. Venha tocar no coração do teu povo. Em nome de Jesus, venha tocar no coração do teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Evani, Shalom. Ele está dizendo, toca 2 vezes na tela, que deixa o seu like. Glória a Deus. Lembrando só antes de, na palavra aqui, Jundiaí, o local é menor, então no máximo 40 pessoas queremos ali naquele evento. Então de Jundiaí, quem for de Jundiaí da região e puder adquirir quanto antes, melhor. Porque quando der o número de 40, ainda vamos fechar, porque causa do local. Lá em Piraquara já é um pouquinho maior, não sei, mas sempre quando a pessoa adquirir antes é melhor. Estou aqui para receber da parte do Senhor. Oh, glória. Glória a Deus, Leandro. Judas 20 diz assim: mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Eu vou estar lendo de novo. Mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé,
orando no Espírito Santo, orando em línguas. Então entenda algo, eu quero só falar de um testemunho, porque tem a ver com isso que eu vou falar. Testemunho do nosso amado irmão, pastor, que hoje está com o Senhor, David Robson, que trouxe essa visão na década de 80, 90, principalmente falando sobre oração em línguas, que tem um livro que dá para achar no Google aí, você pesquisando, e a própria editora faz ele disponível em PDF, que é Andando no Espírito, Andando no Poder. A própria editora, pelo menos, conseguia a pessoa baixar ele. Então, entenda só, ele é um livro tremendo. E qual é a história do David Robson? Só para você entender que tem a ver com o assunto que nós vamos falar. E alguns conhecem ele, alguns não conhecem ele, alguns conheceu sobre a oração em língua através do pastor David Robson. Eu fiz uma enquete aqui no canal, falando com quem você conheceu a chave da oração em línguas. Muitos, pastor David Robson, pastor Danilo Campos, Luciano Subirá, alguns até comigo, glória a Deus por isso. Mas eu quero falar desta chave, desse princípio, de que você talvez não tenha noção. O David Robson diz que ele não entendia que a oração em língua era uma chave poderosa. Olha o testemunho dele. Ele sentiu chamado para o ministério, para fazer a obra, e pediu a conta. Ele falou com a esposa: ó, tem um chamado para fazer a obra, e não aguento mais, Deus está me chamando, e aí você está comigo aí, mesmo se nós passar dificuldade? Ela falou: não, vamos seguir o chamado de Deus. E aí ele pensou que ele trabalhava numa empresa ali, acho que era madeireira. Ele trabalhava 8 horas por dia, ele entrava 8 da manhã e saía às 18 horas. Ele pensou: o que eu vou fazer nesse tempo? Ele saiu da empresa, saiu, e ele falou assim: ó, não vou ficar sem fazer nada, eu vou ficar orando. Eu vou orar das 8 da manhã às 18 horas. Eu vou orar 8 horas por dia. Então o pastor David Robson, ele conta que quando orou lá, ele pensou que ia orar com entendimento. Ele já tinha as línguas. Mas ele diz que 10 minutos depois que orou por todo mundo, intercedeu, clamou, ele foi olhar no relógio, só 10 minutos. Ainda faltava 7 horas e 50 minutos. E ele falou: o que eu vou fazer? E aí ele começou a orar em línguas, para ficar esse tempo de 8 horas orando. Não porque ele sabia que era algo poderoso, que era uma chave. Ele falou assim: ó, o meu propósito é orar 8 horas, e as línguas ajudava isso. Ajudava porque ele ficava 7 horas e meia orando em línguas, 8 horas quase orando em línguas. Então ele começou a fazer isso. Danilo Campos é o meu pai na fé. Glória a Deus, Leandro. Muita gente aqui no canal também foi batizado com o Espírito Santo assistindo o Podercast que nós fizemos com o Danilo Campos, Podercast número 22, e o 26 o pastor Danilo Campos participou, mas o 22 muita gente recebeu o batismo com o Espírito Santo. Quem não assistiu o 26 eu fiz junto com o pastor Danilo só para responder dúvidas. E aí o pastor David Robson ficou 8 horas orando em línguas, mas não, que nem eu volto a repetir para você entender isso, não porque ele sabia que era uma chave poderosa, é por causa do propósito que ele fez de ficar, rapaz, de ficar 8 horas na presença de Deus orando. E aí ele foi orar com entendimento, 10 minutos, acabou a oração, e aí ele ficou na oração em língua. Aí ele fez isso por 3 meses, orando em línguas 8 horas por dia. E aí ele conta no seu testemunho que quando ele foi numa igreja, um irmão falou assim: ó, vai ter um culto lá, vai ter um pregador, vamos lá naquela igreja. E ele falou que estava tão cansado de ficar num quarto orando 8 horas por dia. Eu falei: é bom sair um pouco. E aí ele saiu, e quando ele estava lá na igreja, ele olhou para uma irmã, e ele viu como se fosse um raio-x. Ele viu o problema que tinha na perna dela, raio-x. Ele olhou e viu o problema assim, viu os ossos, né? E aí ele vai orar por ela e acontece um milagre, ela é curada na hora. Ele nunca tinha sido usado em cura, ele nunca tinha sido usado em dom, ele estava naquele fogo do primeiro amor, sentindo o chamado para ser pastor, para estar no ministério.
E aí, quando acontece aquele milagre na vida da irmã, outros que estavam doentes foi lá, outros foi tocado, outros caíram no chão. E ele sai ali do culto, ele diz que ele sai impactado, sai impactado. Aí ele diz que numa esquina, antes de chegar na sua casa, começou a chorar por causa, emocionado por tudo aquilo que Deus fez. E de repente ele começou a orar em línguas. E já manifestou outro dom nele, que veio a oração em línguas e veio a interpretação das línguas. Ele falou assim, ó, você foi usado aí, não é porque você tem um dom especial, não foi usado por causa que você tem dom ou porque você é um evangelista. Ele diz assim, você foi usado porque você descobriu a chave do poder. David Robson. Você descobriu a chave do poder. Deus falando com ele usando a sua própria boca. Você descobriu a chave do poder. E ele falou assim, qual é a chave do poder? A oração em línguas. Então, por acaso, ele não sabia que aquelas 8 horas que ele estava passando ali no quarto de oração, ele descobriu, como diz aqui o irmão, acidentalmente, eu acho que ele refere isso, né? Acidentalmente, ele descobriu a chave do poder, que era a oração em línguas. E é isso que eu quero falar hoje, baseado nesse testemunho, baseado em Judas 20 que nós lemos. Ele descobriu, ele não sabia, aí depois que Deus falou com ele, ó, a chave do poder é a oração em língua, aí pronto, aí ele que foi orar mesmo, já consciente que ali era uma chave para o poder de Deus. E o David Robson, ele viajou o mundo todo, era usado em milagres na Índia, só no final, quando ele já estava já mais de idade, e os 2 países que ele continuou visitando eram o Brasil e o Japão, que ele sentiu, oh Deus, do Brasil e o Japão eu vou estar visitando, mas ele viajou o mundo todo usado em milagre, cura e falando dessa chave do poder, e lançou um livro muito, muito maravilhoso sobre esse tema. Entenda só, poder é como se fosse uma energia. Quando Jesus falou assim, quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, viu a mulher e tocou nele. Ele falou assim, eu sinto que saiu virtude, saiu poder. Ele sentiu que uma energia, é a energia da cura. É que nós não usa muito essa palavra energia, mas é energia mesmo, é poder. É o que eu vou explicar para você. Eu sinto que saiu virtude, saiu poder, saiu uma energia de mim e curou aquela mulher. Então o poder se torna uma energia. Quando Jesus falou assim, ó, fique em Jerusalém, até do alto vocês serem revestidos de poder. Ele fala dunânimes. Eles falam, dunânimes quer dizer uma explosão, é a mesma palavra que vem da dinamite. Ele falou assim, ó, fique ali em Jerusalém até vocês receberem do alto dunânimes. Explosão, é a mesma palavra que vem a origem, dínamos ou dinamite. Então, poder explosivo é uma energia. Então, entenda só, você tem um corpo físico, você, para manter o seu corpo saudável e também com energia, você se alimenta. A comida que você come é para gerar energia para o seu corpo. Tanto saúde na questão de vitaminas que nós precisamos para o corpo e também energia. Energia para trabalhar, energia para levantar. Por isso que quando a pessoa está mal mentalmente, depressão, ela para de comer e fica mais fraco ainda. Porque ela fica sem energia alguma. Então entenda só, cheguei agora. Amém, Cristina. A nossa alimentação é para gerar energia. Por isso que é bom alimentar saudavelmente quando pode. Você gera energia. Então o que acontece? A oração em língua gera uma energia ou poder de Deus em você. Por isso que quando a pessoa começa a orar no Espírito, edificando a vossa fé santíssima, como lemos aqui em Judas 20, ele está gerando dentro dele o poder, ele está gerando energia dentro dele, uma energia espiritual, ou podemos falar de uma unção espiritual.
E por isso que muitas vezes, quando ele vai orar pelas pessoas, algo acontece. Algo acontece. Então, a chave do poder, dessa energia espiritual, é a oração em línguas. Entenda só, assim como o meu corpo físico precisa de energia e eu me alimento para gerar energia, o meu corpo espiritual, eu preciso de energia. Meu corpo espiritual, eu preciso também de energia. Eu preciso ser cada vez mais receber deste poder. Cláudia, paz do Senhor. É igual o testemunho do pastor Célio Rosa, não sei se alguns conhecem aqui, é conhecido como o pescador. O testemunho dele é muito bonito também, falando sobre oração em línguas. Ele fala que chegou duas fitas para ele, ainda naquela época da fita cassete. Tem alguns aqui que talvez não sabem o que é isso, as fitas cassete. Tinha as fitas de vídeo cassete, que era imagem, e as fitas cassete, que era só áudio. Talvez alguns aqui, tem gente que é dessa época aí, ou só eu? Meu Deus, se for eu, nós ficávamos rodando às vezes assim, a fita com a caneta para rebobinar. Quem é desse tempo aí da fita cassete aí? Digita aí eu, ou é só eu que sou desse tempo? Senão eu tô velhinho mesmo. Eu, Cláudio, Josi, Tiago, Isani, conheço também. Eu sou desse tempo. Eita, parece que a grande maioria é desse tempo também. E, e é interessante, Daniela e eu. Interessante que o pastor Célio Rosa, ele falou assim que chegou duas fitas para ele. Agora não lembro como chegou duas fitas do pastor David Robson. Ele era pescador na época. Por isso que depois ficou conhecido o Célio Rosa, ou pescador. Tanto que o púlpito dele é um peixe, assim, é bem bonito lá o púlpito dele. Então, ele pescador no Mato Grosso, naquela região do norte do Brasil, né? Mato Grosso, Pará, Rondonópolis, até ele tem uma igreja em Rondonópolis, naquela região do norte do país. E chegou essas duas fitas do David Robson, que falou e falava sobre oração em línguas. Que eu acho que uma das fitas era o testemunho do pastor David Robson falando isso, que ele ficou 8 horas orando, que viu o poder, que era a chave do poder. E aí ele ficou ouvindo aquela fita, ele mesmo fala no testemunho dele que ele ouviu centenas de vezes aquela fita. E não só ouviu a fita, como ele começou a orar. Ele falou, essa é a chave. Agora só não lembro se ele recebeu as línguas ouvindo a fita, ou ele já tinha. Mas ele começou a orar, começou a pôr em prática o que estava ouvindo do irmão David. Ele estava ouvindo as fitas do irmão David e começou a pôr em prática. E aí o que é interessante disso, ele não sabia que ele estava se carregando do poder, mesmo ele ouvindo o testemunho do pastor David, mesmo ele ouvindo as mensagens do pastor David, duas fitas várias e várias vezes, ele estava se enchendo do poder. E aí é interessante que ele diz assim, Maria Helena, bom dia, paz, que quando ele foi orar para uma pessoa, ele fez o apelo e a pessoa aceitou Jesus, ele pôs a mão na pessoa e orou e ela caiu. Esté a paz do Senhor, ela caiu na água, né? Ele estava orando na beira do rio, né? Ele vivia, é maravilhoso orar em língua. Ele vivia vendo aqui algumas, às vezes tem palavras que o YouTube bloqueia. Ele vivia ali nos rios, né? Nos rios lá do Mato Grosso, Rondonópolis, Pará. E aí ele orou por essa pessoa e a pessoa caiu na água. Ele falou, eu matei a pessoa. Ele nem sabia o que era aquilo. Ele pensou, eu matei a pessoa. Ele conta no testemunho, eu matei a pessoa. Mas na verdade a pessoa foi impactada pelo poder de Deus e caiu ali no chão. Ele nem sabia, mas porque ele estava se carregando dessa energia espiritual. Eu quero que você pegue esse princípio, que essa é a chave do poder,
e dessa energia, dessa unção. É que nós falamos mais unção do que energia, mas vamos pensar em energia de força. Energia elétrica é uma força, né? Essa energia elétrica, ela traz luz, ela traz vários benefícios para o ser humano, mas ela também ela é força, ela destrói, né? Tanto que as caixas de alta tensão está escrito força elétrica, né? É uma energia elétrica, ela traz vida, também traz morte, porque é uma força, né? E esses fios de alta tensão, se ele tocar na pele da pessoa, queima, parte o corpo da pessoa pela força dessa energia. A energia que chega em casa vem do transformador, né? Eles diminuem a voltagem dela. Não chega mesmo da alta tensão, porque senão não tinha aparelho que aguentasse. Então o que acontece? Essa energia espiritual é a mesma coisa. Você começa a energizar o seu espírito. É muito impactante o testemunho do Célio Rosa, o pescador. É verdade, o pastor Altair. Ó, só falando dos irmãos aqui, nós vamos estar em janeiro, terceiro sábado de janeiro, lá em Piraquara, na igreja do pastor Altair. E com eu, profeta Renato, profetisa Bruna, vai ser algo muito especial. Então, você venha e faça parte disso em nome de Jesus. Energia espiritual. Só deixa eu silenciar um rapaz aqui. Vai ser, eita, vai ser forte, vai ser forte. Então quem for dessa região, venha. Então, entenda só, ó que coisa interessante. Eu quero que você pegue esse princípio e você entenda algo que eu vou falar, que é uma chave para você. Diz assim, ó: mas vós, amado, edificando vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, eu quero que você entenda isso. Você tem uma fé. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Mas como eu trago edificação para essa fé? Como eu posso energizar essa minha fé? Orando em línguas. Entenda só, essa energia é como se fosse uma força espiritual. Eu quero que você entenda, pensar num aspecto de força, de uma energia mesmo. Por isso que eu estou repetindo energia, para você entender algo que eu quero falar isso. Que ela é como se fosse, ela carrega aquilo que você já tem e deixa mais forte. Por exemplo, você tem uma fé e quando você começa a orar no Espírito, essa sua fé se torna mais forte. De França e família. Glória a Deus, Bruno. Que Deus abençoe sua vida. Quem for novo no canal, escreve a sua cidade, aproveitando aí o Bruno Damasceno. E também, e quem não é inscrito, se inscreva no canal, que nós temos um podcast poderoso chamado Podercast. Temos 51 programas. Para quem não conhece o profeta Renato e a profetisa Bruna, programa número 17 que nós realizamos com ele. Assista lá que você vai ver como eles são bênçãos, o testemunho dele. O Podercast número 17. Então entenda isso, você tem uma fé. Vamos dar um exemplo. Vou tentar dar um exemplo aqui. Você tem. Sou novo aqui, glória a Deus, Osinildo, seja bem-vindo. Vamos ver que você tem uma fé. A Piaí, São Paulo, Pomerode, Santa Catarina, Aldineia, glória a Deus. Vamos dizer que você tem uma fé. A sua fé está nesse nível aqui, onde está aqui, onde eu estou parado no meio. E quando você começa a orar no Espírito, você gera uma força, é uma edificação que leva você para frente. Tudo que você ora em línguas, conteúdo riquíssimo dos vídeos do Podercast. Ó, o pastor Altair está falando, realmente tem testemunho muito forte do Podercast,
Vou gravar com um pastor no dia 8 de dezembro, lá na igreja dele. Ele vai contar tudo que o Podcast fez no ministério dele. Na igreja dele está tendo uma revolução, graças a Deus, pelo conteúdo do Podcast. E vou estar lá da igreja dele gravando esse podcast, vai ser algo tremendo. Então você gera uma energia, então empurra para frente. Aquela fé que você tem, você gera uma energia para ela aumentar. O dom, é isso que eu quero que você pense como energia e como uma força para frente. Vamos dizer, a pessoa já tem um dom de cura. Pela graça de Deus, pela glória de Deus, aconteceu em Brasília muitas curas no domingo. Então a pessoa tem um dom de cura e ele começa a orar em línguas, esse dom aumenta a força da manifestação desse dom. A pessoa tem um dom de milagre, o dom da palavra de conhecimento. O dom da palavra de conhecimento é o dom de revelação. Vamos dizer que ele já tem revelação. E quando ele começa a orar no Espírito, edificando a fé dele, vem essa energia que dá mais potência na manifestação dos dons espirituais. É importante você estar orando no Espírito dia após dia, edificando a sua fé. Isso está gerando em você poder, isso está gerando em você energia para potencializar os dons espirituais, para se manifestar cada vez mais forte na sua vida, os dons que estão na sua vida, ou aqueles que você vai receber. Cada vez há uma manifestação mais forte dos dons espirituais naquele que ora em língua. E eu posso falar isso, eu ainda sou novo, tenho uns 52 anos. Ó, quem não curtiu, dê 2 toques aí na tela que vai curtir. Eu sou novo, mas Fabrício está perguntando como eu sei meu dom. Vou responder isso aí. Eu estou orando alguns dias em língua, estou numa luta no casamento. Me sinto fraca. Então continue, Eline. Você se sente fraca porque é emocional. É só responder, Eline. Às vezes a fraqueza não é espiritual, a fraqueza é emocional, porque nós estamos sentindo, quando nós estamos passando por crise, isso abala nossas emoções. E quando nós estamos abalados emocionalmente, nós se sentimos fracos. Mas não é espiritual. Continue orando, Deus vai te dar a vitória. Só falando aqui, o Kenneth Hagin, eu vou responder Sabrina. O Kenneth Hagin, ele fala que quando manifestou mais curas, mais milagres, mais provisão, mais libertação no ministério dele. O Kenneth Hagin é um pastor que eu admiro muito, respeito ele, já está com o Senhor também. Ele faleceu, acho que tinha 91 anos de idade e foi muito usado em cura. E ele disse que quando aconteceu mais operação dos dons de cura, de milagre, de provisão, era no período que ele tirava para orar mais em línguas. Os dons, Sabrina, os dons espirituais, você sabe pelas manifestações. Se não houve nenhuma manifestação de nenhum dom desse de Coríntios 12, é porque ainda não aconteceu. Talvez já está aí dentro, só precisa ser ativado. Dom de curar, dom da fé, dom de milagre, dom da palavra de conhecimento, dom de discernimento de espírito. Aquele de Coríntios 12 fala de 9 dons. Se não houve nenhuma manifestação na sua vida desse dom, então não tem como saber. Mas talvez ainda não houve a manifestação, não quer dizer que você não tem. Muitas vezes nós precisamos de uma ativação. Eu acredito muito na transferência que acontece, e aí na transferência acontece a ativação. Eu estou 3 meses orando em língua, mais do que 2 horas por dia. Glória a Deus, Cláudio. Que Deus abençoe. Irmão Cláudio, eu não lembro, você falou já qual cidade você é. Se você é perto do lado, se você é do Paraná, vai lá no evento. Eu senti o calor muito forte no meu interior, chorava muito. Tentei falar a língua, mas só conseguia dizer uma sílaba. Posso ter sido batizado com o Espírito Santo e devo seguir tentando. Franciele, isso é tremendo. Nós falamos isso sábado. A pessoa, e é interessante que nós falamos sábado isso, que eu estava explicando isso, que muita gente recebe batismo com o Espírito Santo, recebe uma sílaba, e ele pensa que não recebeu, e não fala porque recebeu só uma sílaba. E quando eu estava falando isso, o pastor Rui,
que ministrou a adoração, você até assiste aí a adoração dele, é, ele, ele falou que com ele começou assim, começou com uma sílaba. Ele ficou com uma sílaba e ele continuou falando aquela sílaba, aquela sílaba. Hoje ele tem, você vê tem aí no canal a ministração dele, ele canta em línguas, ele fala bonita as línguas dele, mas começou com uma sílaba. Você recebeu. Todos aqueles que recebem o batismo com o Espírito Santo pode ser uma sílaba. Continue falando que Deus vai acrescentar mais palavras, mas continue nessa sílaba. Rosane, bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Bom dia, Rosane. Rio Negrinho, Santa Catarina. Já, acho que fica longe, né, Cláudio, de lá do Paraná. Paz do Senhor, bom dia a todos, Dalva. Ontem eu estava no ônibus orando e nem quando o ônibus parou, eu tinha um morador de rua no ponto. Ele olhou dentro dos meus olhos, rosnou para mim 2 vezes. Então era o mal dele, né? O mal que estava nele. Eu também comecei com uma. Olha, ele começou com uma sílaba. Então, muita gente não dá continuidade para orar, para falar assim, eu acho que eu não recebi, eu só recebi uma sílaba. Não, você recebeu, continue nessa sílaba. Eu já contei o meu testemunho aqui numa live, que eu não recebi nenhuma sílaba, eu recebi uma palavra, não era nenhuma palavra clara, era tipo um grunhido, era algo estranho. As pessoas, eu fui até num lugar, fui zombado por causa disso. E um dia eu contando meu testemunho aqui no canal, minha irmã falou assim, pastor, eu me identifiquei, porque a minha é desse jeito, não é nenhuma palavra, é meio estranho. E eu fico com vergonha de falar. Eu falei, continue falando, continue orando. Eu estava num evento, numa igreja, e aí o rapaz era tecladista, eu fui orar por ele, que ele disse que não tinha recebido. E ele começou a falar algumas palavras, mas ele parou. E eu falei, aí depois no final do culto, eu falei, mas por que você parou? Era estranho. Ele achou estranho aquelas palavras que eu estava falando, a mente. Então, o grande bloqueio das pessoas é mental. Lá em Brasília foi isso, uma irmã, ela disse que já tinha recebido, mas ela achava que era da mente dela, achava que estava imitando, mas lá naquele dia ela fluiu nas línguas. Então, essa é a chave. Fortalece, empurra você para frente. É uma energia espiritual. Aconteceu comigo, continuei, o Senhor foi aumentando, mudando as línguas com o tempo. Ó, a Daniela, aconteceu com ela. Tá vendo como é bom, tremendo? Tem muitos irmãos, do próprio irmão, do que nós estamos falando, que já viveu isso. Começar com uma sílaba, começar com uma palavra estranha, e hoje está bem desenvolvido. O segredo é a pessoa continuou, não parou. Quando eu fui zombado, eu não parei de orar. Assim, eu criou um certo bloqueio, eu contei isso no testemunho de uma live, bloqueio de orar no meio das pessoas, mas eu sozinho continuei orando. E eu sei como isso é poderoso. O Rosenildo diz, o nome já diz, línguas estranhas, é verdade. O nome já diz tudo. O nome já diz tudo. Então entenda só, vamos pensar nisso, dessa energia. Que se nós falar a palavra energia, parece estranho, mas nós podemos usar a mesma palavra para falar a unção. Jesus falou assim, ó, saiu de mim virtude, ele saiu de mim poder, ele não falou unção, ele falou, saiu de mim poder. E quando o David Robson orou línguas, quando eu contei o testemunho dele, Deus falou assim, ó, você descobriu a chave do poder. Quando Jesus falou para os discípulos, fiquem em Jerusalém, até do alto ser revestido do poder, do unânimes. Poder, não era o Espírito Santo, era o poder. Então entenda isso, esse poder aumenta na sua vida à medida que você passa tempo orando no Espírito Santo. A irmã foi assim batizada, comigo foi assim também. Glória a Deus, Fernando. Ela está confirmando a irmã. Ó, muitos irmãos aconteceu do mesmo jeito, tem uma sílaba só. Então, o que eu tenho observado, irmãos, o inimigo quer que você fraco espiritualmente. Entenda só. Hoje eu falo muito mais com variedade também. Glória a Deus, Fernanda Marques. Você sem alimento, você fica fraco fisicamente.
Você sem alimento é para gerar energia no seu corpo. É para manter o seu corpo, para ter saúde para o seu corpo, porque o alimento tem vitamina, e não só vitamina, ele gera energia. O alimento é para gerar energia, para você levantar, para você andar. O seu cérebro que pensa, ele consome muita energia. Não sei se você já viu isso. O cérebro nosso consome muita energia. E quando nós estamos andando, movimentando, trabalhando, nós estamos consumindo energia. Cânticos espirituais, é tremendo. Um dia eu vou fazer uma aula só dos cânticos espirituais também, aqui no canal. Eu vou ver se eu até sexta ou na outra semana preparar umas aulas especiais de cânticos espirituais. Então, isso gera energia no seu corpo, o alimento físico para o seu corpo físico. Então, Deus te deu uma chave para você gerar uma energia espiritual para o seu corpo espiritual. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Nós temos um corpo espiritual. Assim como nós se alimentamos fisicamente para gerar energia no nosso corpo, vitamina, nós temos um corpo espiritual que precisa receber energia, força, ou vitaminas do céu. E uma das chaves, e essa chave do poder que Deus falou para o David Robson, essa palavra, chave do poder, é a oração em língua, está aí no seu espírito, está aí você falando. Quanto mais falar, você está gerando uma energia espiritual, você está gerando uma unção espiritual, você está edificando a sua fé, você está dando força para aquilo que tem dentro de você, na questão dos dons, para esses dons se manifestar cada vez mais forte na sua vida. E que nós estamos observando aqui no canal e agora saindo nesses eventos presenciais, falando sobre oração em línguas, falando para as pessoas e conversando com pastores que ensinam sobre isso, conversando com outros homens de Deus, como falta entendimento nas pessoas sobre esse assunto. Como as pessoas recebem ensinos errados, mitos, tradições de homens, e por causa, às vezes, de ensinos errados, falta de ensino certo, tem muita gente bloqueada. Mas Deus está usando a nossa vida, minha, não só a vida também de outros pastores que têm ministrado sobre isso, para trazer luz, para trazer ensinamento, para abrir os olhos daqueles que não entendem isso, porque o diabo quer que a igreja não entenda isso mesmo não, porque se a igreja entender, abrir os olhos dessa força espiritual, desta chave de poder, oh Harabachá, ele sabe que isso, se a igreja descobrir isso, ele está perdido, porque a igreja vai se tornar uma potência na terra, e esse dunamis, explosão, dinamite, vai acontecer um avivamento sobrenatural no Brasil. Por isso que Deus está despertando a sua vida, por isso que Deus está despertando pessoas aqui no canal, que está passando muitas vezes 1 hora, 2 horas, 3 horas, orando no Espírito, gerando uma energia espiritual, se edificando, se fortalecendo, aonde quando os dons virem se manifestar, vai vir manifestar com potência, com poder, com glória. Por isso que Deus está tocando a sua vida e está te levando para um nível mais profundo. Deus quer te levar para águas profundas. Se preparem que o poder de Deus vai tocar na sua vida e a sua vida nunca mais será a mesma. Alabachou. Aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus, Andréia, primeira vez na live, eu creio na vitória. Quem for a primeira, se inscreve aí no canal. E nós temos um podcast aqui tremendo, Podercast, onde realizamos 51 programas. Depois vai lá, quem não é no canal, quem é do canal já assistiu, talvez todos. Playlist podcast completo. Meu irmão, tem podcast de cura, podcast de oração em língua, podcast de cura da alma.
nós trouxemos psicóloga, psicanalista, de homens e mulheres de Deus. Tem sido tremendo. Leda, bom dia, paz do Senhor. Leni, aleluia, glória a Deus, irmã. Glória. Então gera essa energia poderosa. Então quanto mais a pessoa passa tempo com Deus no Espírito Santo, ele está gerando essa força espiritual. Eu lembro, eu contei aqui já meu testemunho, que um pouquinho antes do 3 meses antes da pandemia, eu fiquei bem doente. Eu já contei como foi o detalhe. Parei na UTI, Deus me curou. Mas só que quando eu perdi 20 quilos, mas só que o que eu não contei para os irmãos, quando eu estava em casa, eu sentia fraqueza. Quando eu saí do hospital, saí em janeiro, 15 de janeiro, acho que 2020, 2 meses depois foi a pandemia, eu não lembro quando foi a pandemia, mas eu sentia fraqueza, eu sentia falta de força, eu estava sem força física, porque eu fiquei 50 dias no hospital, fiquei na UTI, fiquei sem comer, deu anemia, deu um monte de coisa, deu infecção, Deus me curou, e quando eu saí do hospital eu estava com saúde, mas não estava com força física. Acho que a minha força física, para valer, eu andava um pouco, eu sentia cansaço, eu tava me recuperando. Eu acho que a minha força física para valer foi só em 6 meses depois. Vou encostar aqui que o pessoal tá. 6 meses depois veio a minha força física. Então eu peguei esse paralelo para falar assim: tem muita gente dentro da igreja que não tem força espiritual. Tem muita gente da igreja fraca espiritualmente. Então eles não têm força nem para orar, nem para ler a Bíblia, nem força nem para... O mal vai lá oprimir a vida de crente. Tem crente oprimida. Tem muita gente que fala: pastor, ore por mim, coisa e tal. Você vai orar e você percebe que ele está sendo oprimido por Satanás, oprimido ou oprimida por Satanás. Mas por quê? Porque ele está fraco espiritualmente. Ele não está se edificando a fé. Dal, você está falando de ministrar ou de receber a cura espiritual? Quando você está ministrando, você sente. Quando você recebe, se você... Aí você tem que entender essa pergunta, Dal. Você é ministrar para alguém ou receber? Receber, sim, sente. Muitas vezes a cura... É interessante isso, sobre isso que nós estamos falando de energia dentro de nós, e o que o Espírito Santo vai edificando. Quando a pessoa começa a orar em língua, muitas vezes ela começa a ser curado. E tem pessoas que falam assim: pastor, eu estava num dia lá, eu comecei a chorar. E às vezes a pessoa fala: nem sei porque eu estava chorando. Ali era Deus curando ou libertando ela de alguma coisa. Tem um testemunho da Milena, no último podcast. Ela falou assim que recebeu uma unção tão forte, começou a gritar, a chorar. Ali era uma cura e uma libertação. Então, às vezes esse choro, às vezes um grito, às vezes algo que vem, é algo que Deus tirando lá dentro de nós. E você sente isso. Às vezes a pessoa nem sabe por quê, tá chorando, e é Deus curando, ou rindo, né? Às vezes a pessoa recebe uma unção tão forte de alegria, começa a rir. E aí até uns falam: mas para que essa unção de alegria? Muita gente é curada nessa alegria. Muita gente é curada na alegria. Vamos estar orando por ele, Giovana. E é isso que o mal está fazendo, Giovana. Recarregando a bateria, orando no Espírito. É verdade, Marcos. É uma energia, é recarregar as baterias. Muita oração. Para você ver, irmãos. Estou pegando a palavra de Giovana, a palavra de tudo. Se nós não tiver forte espiritualmente. Isso eu já falei em várias lives, isso eu já falei em podcast.
Se nós não estiver forte espiritualmente, nós não vamos aguentar a pressão, a perseguição, as lutas espirituais que está vindo contra a igreja e contra o mundo, contra as famílias da terra. Então, por isso que nós temos que estar forte espiritualmente. Por isso que Deus está levantando pessoas, não só eu e como outros pastores, para estar falando disso, porque é uma chave poderosa de edificação e de fortaleza. Porque se não estiverem forte espiritualmente, as pessoas não vão aguentar. Porque, infelizmente, está vindo mal sobre o mundo e a pessoa tem que estar fortalecida, tem que estar energizado por Deus, tem que estar cheio de Deus. E a chave é a oração em língua. Uma irmã me abraçou, senti o poder sair de mim. Depois senti dor no ombro, disse nem que eu tinha absorvido da irmã no abraço. Orei por cura sobre o meu ombro e a dor sumiu dela e de mim. É que acontece o seguinte, eu tenho um treinamento de cura aqui, é 21 aulas que eu já fiz esse treinamento com um grupo de pessoas e eu gravei 21 aulas sobre isso. Nós vamos orar por ele, João. É 21 aulas sobre cura. E aí lá nessas aulas de cura, aí quem quiser adquirir o preço de uma pizza, a pessoa adquire e tem 21 aulas para assistir. Mas lá nós temos um ensinamento chamado palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? É o dom da revelação. E quando nós estamos sendo usados na palavra de conhecimento, na questão de cura, qual é uma das maneiras que vem a revelação de cura para a pessoa? Às vezes nós sentimos a dor da pessoa, mesmo abraçando ou tocando ou não. Estou esperando provisão materializar. Amém, Queca. Depois a gente contato comigo aí. Meu WhatsApp está aqui embaixo. Então nós sentimos a dor da pessoa. Mesmo se eu não tocar na pessoa, às vezes eu já estou sentindo uma dor no ombro que eu não estava sentindo antes. Então Deus está revelando que alguém ali... E se você tocar na pessoa, está abraçado ou vai orar por alguém, você sente provavelmente essa pessoa que você está tocando que tem esse problema. Qual é o princípio que é disso? Não é apenas saber que alguém está com aquela doença. Se Deus revelou a doença, é porque Ele quer curar. Sempre quando Deus revela, não, eu senti que estou com um problema no joelho, é que Deus quer curar alguém com problema naquele joelho. Aí você só precisa descobrir na questão de ministração de culto, quem é que está com aquele problema. O pastor Randy, ele tem as palavras de conhecimento, ele chama, alguém está com problema do joelho, assim, vem aqui na frente. Ele ministra assim, cada um ministra de uma maneira, mas é uma palavra de conhecimento. Você tem uma revelação e muitas vezes nós sentimos isso fisicamente na questão de enfermidade, dores e emocionalmente também. Eu fui orar por aquela pessoa, senti uma tristeza no meu coração. Que é isso, pastor? Você teve uma palavra de conhecimento da tristeza. Porque tem pessoas que você vai orar, não está com o semblante triste. Tem pessoas que você vai orar, está alegre, está feliz, né? Mas dentro ela está com uma tristeza, ela está fingindo, né? E aí você vai orar e de repente você sente aquela angústia. Foi uma palavra de conhecimento para você, você está sentindo o sentimento dessa pessoa também. Então vem tanto fisicamente, Deus me usa muito na questão da palavra de conhecimento disso, assim. Na questão da enfermidade eu sinto algo e eu sei que alguém naquele problema. Então isso é chamado palavra de conhecimento. Então provavelmente essa irmã, ou ela ou alguém, se tiver mais pessoas no ambiente, provavelmente foi ela que você abraçou, ela estava com essa dor, provavelmente. Outro dia estava orando, senti uma dor muito forte seguida de choro, logo em seguida comecei a interceder em oração. Também, quando você está sozinho e vem o choro, vem uma vontade de orar muito em língua, assim, aquele como se fosse um desespero, assim, você precisa orar, ou vem um choro e de repente que está chorando sem motivo, ali é uma intercessão. Você está intercedendo por algo no mundo espiritual. Às vezes isso acontece comigo, esse tepadilha. Então, isso é uma intercessão. Você está orando. Se vir um choro, de repente vem um choro na sua vida, não, você não está chorando porque você está com problema,
Você não está chorando por causa que está pensando no problema do outro. De repente veio aquele choro, de repente veio uma necessidade de falar, eu tenho que orar agora. Você sente uma necessidade urgente de orar e às vezes você vai orar em línguas, ora meia hora sem parar. Isso é uma intercessão. É o Espírito Santo usando você na intercessão. Quanto mais a pessoa se dispõe para fazer a obra de Deus, quanto mais a pessoa tem essa preocupação com outros, que tem gente que não está nem aí com os outros, né? Tem gente que não está nem aí com a igreja, tem gente que não está nem aí com o pastor da igreja, tem gente que não está preocupado com ninguém, está preocupado só com ele. Mas quando a pessoa, ele sai dele mesmo, do egoísmo, e abre e se preocupa com a igreja que ele congrega, se preocupa com a vizinhança onde ele mora, se preocupa com a cidade onde ele mora, se preocupa talvez com o país, vendo esse mal acontecendo no país, e ele começa a orar por isso. Muitas vezes o Espírito Santo vai usar essa pessoa na intercessão, às vezes sem ele saber. Intercessão, ele não vai saber, mas ele está orando, às vezes por alguém da família dele, orando pela igreja dele, orando pela cidade dele. Dizem que porque a gente observa a dor do outro, né, que é a oração da libertação. Não, é palavra de conhecimento. O pessoal fala isso porque não tem entendimento, é palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento, vou dar até um exemplo como é a palavra de conhecimento. O pessoal examina. Joana, em nome de Jesus, esse nódulo saia dos seus seios, se for nos seios, monografia nos seios, né? Que saia agora. Você sente o nódulo? Tenta achar o nódulo aí. Ele sumiu. Vê se ele diminuiu. De 0 a 10, escreve aí, ele diminuiu. Se você sentia, tenta ver se ele houve uma diminuição. O nome de Jesus, eu declaro que antes de acabar essa live, saia esse nódulo do seu seio. Saia doença em nome de Jesus. Eu estava dando um treinamento para vocês entenderem sobre a palavra de conhecimento. Por isso que a oração em línguas, o que eu falei, empurra para frente, potencializa os dons que a pessoa já tem. E nesse treinamento nós estávamos falando sobre profecia, sobre palavra de conhecimento, sonho profético. E o que eu fazia naquela época? Nós estávamos treinando, eu colocava a pessoa sentada na frente do grupo, e aí nós íamos orar para receber revelação para falar para essa pessoa. E aí eu sempre dirigia a oração, coloquei uma irmã lá sentada, e eu falei, irmãos, fecha os olhos, vou orar. E eu falei, em nome de Jesus, Pai, vai dando o espírito de revelação, de profecia e tal. E aí eu falei amém. Aí uma irmã falou assim, aí cada um falava o que viu, o que sentiu, visão, revelação. E ela falou assim, pastor, quando você começou a orar, eu senti uma dor de cabeça. E ó como foi. Ai, todos estavam sentados, a irmã estava sentada na frente. A irmã não era para falar nada. A irmã que estava sentada na frente. Todo mundo ia falar o que viu, o que ouviu, o que sentiu. E aí depois a irmã que estava sentada ia falar, ó, isso aí tem sentido, porque tá aí. Depois que todo mundo falasse, a pessoa falava se tinha sentido tudo que foi falado. Olha como veio a palavra de conhecimento. Ele falou assim, pastor, na hora que você começou a orar, a irmã falou, veio uma dor de cabeça bem forte. Ela não estava orando por ninguém, mas todos estavam pedindo uma palavra de conhecimento para a pessoa que estava sentada na frente. Estou repetindo para vocês entenderem o que aconteceu. E ela falou, na hora que você começou a orar, veio uma dor de cabeça bem forte. Na hora que você falou amém, a dor de cabeça sumiu. E a irmã que estava sentado na frente, sabe que aí ela começou a se quebrantar. Ela falou assim, pastor, tem 15 dias que eu estou com a dor de cabeça. 15 dias que eu estou com dor de cabeça. Ninguém sabia, ela não estava com semblante de dor de cabeça. Nem a irmã sabia. Mas na hora que nós pedimos uma revelação, ela sentiu a dor da irmã. Mas na hora que eu falei amém, a dor sumiu. Como se fosse passe de mágica. Por quê? Porque não era dor dela e não era um ataque do diabo, igual alguns falam. Não, é o inimigo te retalhando. Não, é uma palavra de conhecimento. É uma revelação. Nós ensinamos isso. E foi tão bom esse dia da reunião, porque todo mundo viu como funciona a palavra de conhecimento. Nós vamos estar orando por todos, Maria do Carmo. Joana,
Vê se houve uma melhora de 0 a 10, se diminuiu, se você sentiu o nódulo, procura aí, sumiu em nome de Jesus. Procura o nódulo, sumiu, se você sentia. Tem uns que não dá para sentir. Tem nódulos que está no seio da pessoa, que está lá no fundo, coisa e tal, que ela não sente. Mas se a pessoa pegava e sentia, procura, pega, que sumiu em nome de Jesus. Qualquer pessoa que tem caroço aqui, nódulos, doença na pele, Deus está curando agora em nome de Jesus. Deus está curando agora em nome de Jesus. Arabaxô, arabacanta, arabachá. A oração em língua que nós temos falado é uma energia espiritual, é uma força espiritual. Ela vai potencializar os dons, ela vai potencializar a sua fé que você já tem. Por isso que o inimigo quer que a igreja não descubra essa chave, a chave do poder, como foi falado por David Hobbes. O inimigo não quer que a igreja descubra essa chave que vai trazer transformação. E não só isso, essa chave vai ser uma chave de cura, cura interior e uma cura física. E Deus está liberando essa unção para todos que estão aqui. Então receba aí em nome de Jesus. Quem tem caroços, suma, procura o caroço, procura o nódulo, procura aí, você não vai achar. No domingo, nós oramos por várias pessoas e aconteceu muitas curas. E aí, na hora que eu já estava indo embora, porque eu estava saindo da igreja, que eu ainda ia para a rodoviária para pegar o ônibus, acabou o culto e eu fui direto para a rodoviária. Meu ônibus ia sair 10 da noite de Brasília. Aí um jovem falou assim: pastor, você não orou por mim, eu quero que você ore, porque minha coluna é torta. Ele falou o nome da doença. Eu não sei se falou, eu não nem falei o nome da doença, mas a coluna dele é torta. Que suma um caroço do seu marido, irmã. Estava doendo antes da oração, Joana? Estava doendo antes da oração, só escreve isso. E aí eu falei assim: vamos orar pela sua coluna, ou você vai sentir fogo, escoliose, é isso mesmo, Amanda, escoliose. Ou você vai sentir fogo, ou você vai sentir a coluna voltando para o lugar, se movendo. E aí acabei a oração e eu falei: e aí, você sentiu o quê? Ele disse que sentiu ela se movendo. Olha que coisa tremenda. A pessoa sentiu os ossos e a coluna, todo mundo sabe como é uma coluna, se movendo. É o poder de Deus. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Ó, tá dando quase tudo certo para mim ministrar dia 1º. O rapaz vai fazer o banner, mas dia 1º eu vou ministrar lá em Limeira. Se tiver alguém aqui na live, fique atento que eu vou estar em Limeira, né? Interior de São Paulo. Dia 1º de dezembro, se Deus quiser. Então é isso que Deus quer fazer. Deus quer trazer essa energia espiritual, essa força espiritual. Por isso que, imagine só, os discípulos estavam andando com Jesus por 3 anos. Os discípulos estavam aprendendo de Jesus. Ó, fala para o seu marido que o caroço vai sumir, que o caroço suma em nome de Jesus. Eu perguntei, estava doendo antes da oração? Antes da oração já estava doendo, Joana? Ou começou a doer depois da oração? E se houve pergunta, eu pergunto para você, Joana, vê se você sente que diminuiu, porque às vezes o caroço começa a diminuir. Ele vai diminuindo. Então entenda só, Deus quer operar, Deus quer agir na sua vida. Por isso que Jesus, os discípulos andando com Jesus por 3 anos, o melhor mestre de todos, mestre dos mestres, o melhor líder de todos, líder dos líderes, rei dos reis, senhor dos senhores, filho de Deus, ser perfeito, aprendendo 3 anos, eles viviam juntos, eles acampavam juntos, quando eles iam de cidade em cidade. Mesmo quando chegou naquele momento, Jesus falou assim: ó, vocês ainda não estão prontos, vocês precisam receber poder.
Então não era conhecimento, não faltava mais conhecimento para eles, não faltava mais ensino para eles. 3 anos aprendendo do mestre, aprendendo na prática, vivendo, convivendo com o mestre, tendo experiência com o mestre, como Pedro, João e Tiago lá no Monte da Transfiguração. Mas Jesus falou assim: vocês não estão prontos, vocês precisam receber poder para testemunhar tudo isso que vocês viram e que vocês sabem. Vocês precisam do poder, vocês precisam do dunamis, da energia de Deus, da força de Deus. E uma chave para você aumentar isso dentro de você é a chave da oração em línguas. O poder vai aumentar cada vez mais. Quando você ora em línguas, esse poder vai aumentar cada vez mais na sua vida, em nome de Jesus. Ó, vai curtindo aí. Quem não curtiu, em nome de Jesus. Peço oração para minha esposa que tem um visto de baque na perna direita. Não deu para entender o que ele tem na perna direita, Márcia. É uma cura que ele precisa? O que que ele tem? É um cisto? Não dá para entender. Ó, quem não curtiu, curta. Vai dar 2 toques na tela, quem não deu ainda, ou vai aí do lado que dê um joinha. Eu vou orar por você. E eu sinto de orar por aquele que está enfermo, como a Joana, em nome de Jesus. Você vai testemunhar a cura, essa energia do Espírito, essa força do Espírito, essa unção do Espírito vai tocar em você e na vida da sua família. Cisto, ele está perto de você, dá para sentir o cisto, em nome de Jesus, que o cisto saia deste homem agora. Se ele estiver perto de você, manda eu olhar para o cisto, procurar o cisto, que o cisto saia em nome de Jesus da perna direita. Que no nome do Senhor Jesus o Senhor possa estar visitando Luana. Tira todo o problema mental, emocional, toda a opressão na vida da Luana, toda a obra do inferno na vida da Luana caia por terra em nome de Jesus. Cura a alma, as emoções da vida dela em nome de Jesus. Vai visitando a Raíssa, vai visitando, curando o seu ovário, curando o seu corpo. Oh, arabaxarabacantarabaxá. Que o poder do Espírito Santo possa estar visitando cada um que está aqui nesta live. Que a energia de Deus, que a força de Deus, que a unção de Deus venha para cada um que está aqui nesta live agora. Em nome do Senhor Jesus, vai visitando a vida dessa pessoa, da unção do Espírito Santo, que precisa de um milagre urgente, que um milagre urgente aconteça na sua vida. Nós repreendemos em nome de Jesus câncer, nós repreendemos em nome de Jesus caroços, nós repreendemos em nome de Jesus nódulos, nós repreendemos em nome de Jesus cisto, nós repreendemos em nome de Jesus bactéria, infecção, inflamação, perturbação. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda doença na pele, vai saindo. Em nome de Jesus, que o poder do Espírito Santo toque no seu corpo agora, toque na vida do seu familiar que esteja aí na sua casa, perto de você, ou que possa estar no trabalho, que possa ser tocado pelo Espírito Santo, que possa receber uma unção poderosa do Espírito Santo, que possa receber dunamis, força de Deus, poder de Deus, e que ela baixar, que possa estar havendo transformação, possa estar havendo libertação, possa estar havendo cura, em nome do Senhor Jesus, que essa vida possa estar sendo revestida de poder agora, que essa vida possa estar sendo renovada, aquele que está fraco espiritualmente, possa receber
força do céu. Baixou. Aquele que está desanimado possa receber ânimo novo. Em nome do Senhor Jesus, levanta este homem, esta mulher, este jovem, para fazer diferença na terra. Papai querido, em nome do Senhor Jesus, batiza com fogo, batiza com fogo, batiza com fogo, batiza com teu amor, que essa pessoa possa receber a energia de Deus da planta dos pés, da cabeça, como onda de eletricidade, como amor líquido do Senhor possa estar caindo sobre essa cabeça, ela possa sentir o óleo escorrendo sobre a sua cabeça, o óleo de renovo, de cura, de restauração, de libertação, onde o Senhor possa estar ativando dons espirituais, como o dom da palavra de conhecimento, como o dom de cura, dom de milagre, dom da fé, que todos os dons possam estar sendo ativados em nome do Senhor Jesus. Traga restauração, traga restituição, tudo que o inimigo roubou desta vida, restitua 7 vezes mais, restitua, meu Pai, em dobro, em nome do Senhor Jesus. Vai operando em cada vida que está aqui, vai tocando em cada um que está aqui. Papai querido, que o Senhor possa estar mandando os teus anjos, liberando os teus anjos para soprar vento e labareda de fogo na vida dessas pessoas, onde elas estiver, na sua casa, no seu quarto, na sala, na cozinha, no quintal, no trabalho, na escola ou na rua, mas que o poder do teu Espírito possa tocar na vida desta pessoa, ela possa saber que só o Senhor é Deus, e operando o Senhor ninguém pode impedir, não tem demônio, não tem obras do inferno que é maior do que o Senhor. Então que toda obra do inferno caia por terra, em nome do Senhor Jesus, toda barreira do inferno caia por terra, em nome do Senhor Jesus, mas essa pessoa possa estar recebendo a vitória, vitória no seu corpo físico, que é a saúde, vitória para o seu lar, vitória financeira, onde milagres financeiros também possam estar sendo liberados, onde processo na justiça possa estar sendo liberado, aposentadoria seja liberado, dinheiro, meu Pai, possa estar sendo liberado, milagres urgentes financeiramente, dinheiro inesperado possa estar acontecendo, Pai, no nome do Senhor Jesus, que haja uma provisão sobrenatural na vida de todos aqui. Harabachá, em nome de Jesus, que as dores saiam, que a enfermidade saia, em nome do Senhor Jesus. Vai operando de uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus, vai operando, em nome do Senhor Jesus, vai operando de uma forma poderosa na vida de todos que estão conectados em uma só fé, em concordância, Pai. A tua palavra diz que 2 na terra concordar será feito no céu, e nós concordamos com a cura, nós concordamos com o milagre, nós concordamos com a libertação, nós concordamos com a salvação, nós concordamos com o teu agir, com o poder do teu Espírito invadindo as nossas vidas, invadindo o nosso corpo. Venha energia do Espírito, a força do Espírito, o sopro do Espírito possa vir sobre essa vida agora. Em nome de Jesus, vai sendo tocado pelo Espírito Santo agora, que o poder do alto toque a sua vida agora, em nome de Jesus, que venha nas suas mãos como azeite e pó de ouro, que venha sobre a sua casa, que venha sobre todos que estão aí agora, que venha uma chuva de sinais sobre a sua casa agora, que apareça pedras preciosas, que a glória do Senhor se manifeste aí agora, em nome de Jesus. Amém. E amém. Ilumina com a lanterna do celular, com alguma lanterna, olhe para suas mãos, vê se apareceu pó de ouro, azeite nas suas mãos. Maria José, o que está atrasado? É aposentadoria? O que está atrasado do seu esposo, Maria José? Olhe para suas mãos. Se você sentiu algo nessa oração, escreve o que você sentiu força,
Sentiu paz, sentiu alegria, sentiu fogo, sentiu eletricidade. Escreve o que sentiu aí. Eu creio que houve uma energia sendo liberado online, tocando em pessoas aqui. E pessoas vão sentir melhora na saúde. Caroços, nódulos saíram do seu corpo. Coluna se endireitou. Ossos se endireitou em nome de Jesus. Azeite, muito brilho nas mãos. Eletricidade pelo corpo. Glória a Deus. Pó de ouro nas mãos. Coração ardendo e a testa também. Eita glória. Que Deus visite o seu esposo, Maria José. Deus toca. Minhas mãos estão brilhando, glória a Deus. Amém, eu creio. Eu senti um renovo, glória a Deus, Maria do Carmo. Mãos fumigando, Evani. Peço oração pela minha vida espiritual. Janielson, que Deus toque na sua vida espiritual. Receba dessa unção aqui, que Deus está liberando essa unção. Essa unção caia sobre você agora, em nome de Jesus. Cláudio Xavier, azeite e pó de ouro nas mãos, glória a Deus. Meu filho recebeu nas mãos, glória a Deus. Brilha nas mãos, Edeni. As mãos brilhando com óleo, glória a Deus. Deus está tocando em pessoas aí. Deus está tocando em pessoas. Deus está curando pessoas. Orei muito agora em línguas, lágrimas caíam muito forte. Glória a Deus, que Deus te visite mais, Amanda. Que Deus te encha mais de poder, de unção. Heloísa, oração para o meu casamento. Que Deus te visite, Heloísa. Que Deus restaure todas as coisas. Que caia por terra, Satanás, todos os demônios que querem destruir a sua família, em nome de Jesus. Márcio, pó de ouro nas mãos, glória a Deus. Eita Deus poderoso. Minhas mãos estão brilhando, glória a Deus, Joana. Receba também a cura em nome de Jesus. Muita paz e uma presença muito forte do Senhor aqui, glória a Deus. Que toda dor no seu pés, toda dores nos seus pés saiam agora. Que Deus visite os seus músculos, seja curado agora em nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, seja curado agora. Todas as dores saiam dos seus pés agora. E Deus toque nos seus músculos em nome de Jesus. Além dos brilhos nas mãos, arrepios. Eita glória. Vai escrevendo aí o que Deus fez com vocês. Glória a Deus. Deus é tremendo. Deixe o like, irmãos. É verdade. Quem não deu like, vai dando like aí. Que aí para essa mensagem alcançar mais pessoas. Glória a Deus. Todos receberam, eu creio. Porque nós recebemos pela fé. Deus tocou a sua vida. Essa energia de Deus. E use essa chave. Você tem uma chave para gerar força em você mesmo. Força espiritual. Que Deus visite o seu neto, Nilda. E que haja transformação na vida dele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Michele, boa tarde, abençoada. Glória a Deus, Michele. Glória a Deus. Estamos acabando nossa live. Hoje a live da noite vai ser umas 8 horas, que eu estou indo lá em Ribeirão, até chegar em Ribeirão Pires, ABC de São Paulo. E quando tiver pronto o banner, eu vou colocar aí na aba comunidade, nas minhas redes sociais. Quem quiser me seguir no meu Instagram, Pastor Ariston Júnior, coloca lá no Instagram a foto do banner ou aqui nas redes sociais. Eu vou estar dia 1º, se Deus quiser, em Limeira, pregando lá. Que a bênção de Abraão alcance todos os irmãos. Glória a Deus, Domiciano, Renato Melo, amém. Então nós vamos estar fechando a live. Que Deus abençoe, um dia de paz, um dia cheio da presença de Deus. Hoje, se não tiver nenhum atraso, às 20 horas, nós estamos aqui de volta, fazer uma live de unção,
em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique na paz. Todos foi tocado. Quando você recebeu uma cura, você fala, eu tinha um caroço, sumiu o caroço, eu tinha uma hérnia, sumiu, eu tinha um nódulo, sumiu. Você manda o testemunho para mim, porque eu coloco às vezes no canal, coloco lá no grupo de oração. Nós temos um grupo de oração que eu compartilho mensagem, compartilho oração. Também aviso das lives, porque o YouTube não avisa as lives. Então, o grupo é só para receber mensagem, não é um grupo de interação onde todo mundo compartilha, porque às vezes quando tem esses grupos, nada contra esses grupos, mas às vezes perde o foco. Então é um grupo que eu coloco oração, coloco mensagem, coloco e-book e também aviso da live. Se você quiser fazer parte desse grupo, tem um link do grupo de oração aqui embaixo na live. Mas lembre que o grupo é esse propósito. Que às vezes a pessoa entra e pensa que é outro propósito e acaba saindo do grupo. É esse o propósito. Então que Deus abençoe a todos. Um dia abençoado, um dia de vitória, um dia cheio da presença de Deus na sua vida, em nome de Jesus.